Ele foi a figura máxima da pintura veneziana e italiana. Sua arte, com vigor e lirismo, tornou o maior destaque da época e de toda a pintura universal. Ele continua a ser um mistério. Nasceu em Pieve di Cadore cerca de 1490, mas viveu a vida toda em Veneza. Foi introduzido no desenho por Bellini, mas seu verdadeiro mestre foi Giorgione. E muitas das suas inovações ainda não podem ser explicadas. O convidado de hoje é Tiziano Vecellio. Mas antes de receber o nosso ilustre convidado, gostaria de chamar ao estúdio duas especialistas em história da cidade e da arte, para nos ajudar nessa nossa conversa. Com vocês, Flávia Brito e Fernanda Pita. Boa noite, Gabi. Obrigada pelo convite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Olá, Flávia. Bom, me conte um pouco sobre a história de Veneza. Bom, Veneza é uma cidade na região de Vêneto, localizada no nordeste da Itália, em um arquipélago com acesso direto ao mar Adriático, sendo permeada por um canal natural. A comunidade que se agrupou neste local, fugindo das invasões bárbaras, formou um centro intermediário entre o Ocidente e o Oriente. Interessante, Flávia. E sobre o urbanismo e a arquitetura da cidade? Olha, o desenho urbano da cidade é determinado por suas lagunas que abraçam Veneza, já que se trata de uma cidade costeira. Seus canais, mundialmente conhecidos, são utilizados como meio de locomoção. Ai, gente, é uma cidade tão romântica. Diferentemente das outras cidades italianas, Veneza não surgiu de uma comunidade murada, e sim livre, como rota de passagem, o que contribuiu para o seu florescimento econômico e artístico. Os elementos construídos são da arquitetura clássica, colunas, pilastras e arcos, mas a sua plenitude plástica traduz-se em densidade luminosa, em contraste com vastos vazios escuros e arejados das escadas. Flávia, as tonalidades luminosas da cidade influenciaram muito na obra de Tiziano. E com isso, Pita, o que podemos dizer quanto à pintura veneziana? A pintura em Veneza tem seu auge no período do 500 e, desde o início, a cor foi muito presente, não só como um ornamento adicional à obra. Pintores dessa época utilizaram outra técnica de perspectiva, apenas com as cores, e aboliram o desenho que antecedia a pintura com o intuito de intensificar a ideia de uma nova experiência vivida. Ai, ótimo. Obrigada, meninas, por esse panorama geral. Bom, e agora o nosso ilustre convidado, Tiziano. Boa noite, Gabi. Obrigado por me receber. Tiziano, obrigada a você por aceitar o convite. Bom, e Tiziano, conte um pouco de como foi sua experiência com seu mestre, o Giorgione. Bom, o Giorgione provocou uma grande mudança no nosso estilo de pintura e a ideia dele era reunir a utilização com a execução, fazendo com que o quadro se tornasse uma experiência vívida. A técnica era trabalhar a partir do real, sem fazer desenho, reunindo dois tempos, o da idealização e o da execução. Mas isso não significa uma espontaneidade completa. Havia um longo período de meditação sobre os temas de seus quadros até pintá-los. Entendi. Mas você, a partir dos ensinamentos de seu mestre, criou um estilo próprio, que inclusive fica mais evidente a partir de 1516, quando pintou a Assunção da Virgem, uma das suas obras mais famosas. E alguns até dizem que você, com suas inovações, contrariou uma série de estudos de outros pintores, como Michelangelo e sua técnica de perspectiva geométrica. E quais foram essas suas inovações? A minha intenção era aproximar a antiguidade clássica do contexto em que vivíamos como algo natural, como se os nossos antepassados fossem realmente os gregos, como se Baco estivesse presente, sem precisar evocá-lo. Para isso, eu utilizei técnicas de luz e sombra. Fazia a pintura de monumentos apenas com a estrutura cromática tonal, sem entablamentos perspectivos e arquitetônicos. Acho que essa foi a minha maior inovação em relação aos outros pintores da minha época. Nossa, muito interessante, Tiziano. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Bom, agora eu vou encerrar o programa com algumas de suas obras. Boa noite. A Madonna e o Menino no Trono entre São Francisco e São Liberal. Giorgione. A data deste quadro não é muito certa, mas acredita-se ser de aproximadamente 1505.
Um fato curioso é que a obra não está assinada, mas a técnica de superposição delicada de nuances de tinta sem reforço no desenho é inconfundível e individual de Giorgione, mais tarde notada nas obras de Tiziano. O diferencial deste quadro é o papel que o fundo, a paisagem, exerce, chamando mais a atenção do espectador para a luz e a natureza, o que se tornará uma característica dominante da pintura veneziana. Vênus de Urbino. Este quadro tem uma enorme influência de Giorgione, porque ele tem um quadro muito parecido que chamava Vênus dormindo. O amor sacro e amor profano é outro quadro que exerce uma grande influência no Vênus Urbino. No amor sacro e no amor profano, nota-se, a partir da cidade pintada ao fundo, a junção da natureza com a história, com um cenário palpável e imutável, formando uma paisagem, além de um grande jogo de contrastes no tema, na composição e nas cores, característico de Tiziano. Voltando a Vênus de Urbino, quando repararmos nos pequenos pontos de tons vermelhos, veremos a falsa mobilidade que é provocada pela perspectiva e pelo pôr do sol no fundo do quadro. Há também um equilíbrio nas cores entre o exterior e o interior dado pelo verde suave, que dá à cena um fundo vertical e envolve o corpo nu e brilhante da Vênus. Se vocês repararem, no fundo do quadro tem duas pessoas procurando alguma coisa, talvez uma peça de roupa ou um objeto, talvez sejam criadas, e a presença delas acaba criando um ar de intimidade no ambiente. E por fim, podemos relacionar esse quadro com outro de Tiziano, o Papa Paulo III com seu sobrinho, que possui a intenção de mostrar o interior psicológico, dando mais vivacidade à obra e, futuramente, uma nova dimensão à arte veneziana.